11 horas 8 minutos, 11:08 agora. Muito bom dia para você ligado aqui na 104,9, Rádio Rolim FM, a rádio mais querida. Sexta-feira com aquela cara de segunda-feira, e você já tá pensando que amanhã é terça? Não, amanhã é sábado, depois aí de mais um feriado, Dia do Trabalhador. E aí, como está você? Tudo bem? Sextou, 2 de maio de 2025, está começando pela 104,9, programa Pinga Fogo no seu rádio. E por aqui já está Arno Voit para comandar o programa Pinga Fogo com uma entrevista muito especial. Arno Voit, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Pinga Fogo. Muito bom dia, Lucélio Campos, muito bom dia você que está ligado aqui na Rádio Rolim FM, começando, como o Lucélio falou, uma sexta-feira com cara de segunda, né? Ontem era feriadão, tava todo mundo espichado aqui, apesar que tem muita gente, né, que não tá nem trabalhando hoje, já emendou tudo já, né? Vai da quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda-feira começa uma nova semana, né? E estamos um mês novo, né? Ei, rapaz, chegou maio, né? Como vai rápido esse trem aí, viu? Já o Papai Noel tá chegando, né? Já o Papai Noel tá chegando. Pois é, 2 dias do mês de maio, começando uma nova jornada. E eu desejo o quê? Que esse maio seja o melhor mês da história da sua vida. Vai dar tudo certo. Aí na frente tá escrito, aí na frente da rádio tá escrito aí, vai dar tudo certo. Coloque isso como um mantra diário, vai repetindo. Pensamento positivo é fundamental. Se você pensar negativo, cara, vai dar zebra aí, você vai, certamente vai ter uns quiprocó da vida aqui, né? Então, pensando positivo, vai dar tudo certo. E vai repetindo isso, faz um mantra diário disso aí. Vai dar tudo certo. E olha, graças ao bom Deus, do lado de cá tá dando tudo certo. Aliás, essa semana tivemos aí, cara, eu já tive, segunda-feira eu conversei com o senador, ontem conversei com o deputado federal, né? Sabe com quem que eu vou conversar agora? Hoje, com o governador. Rapaz, você vê, Pinga Fogo tá que tá, viu? É senador, é deputado, é peão, é governador. Esse é nós aqui, viu? Faz 16 anos que estamos falando bobrinha aqui. E ainda tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Mas obrigado por você estar ligado. Mas hoje eu vou conversar com, governador do Rotary Internacional. O Rotary, todo mundo sabe, né? O trabalho que ele presta, não em Rio de Moura, não em Rondônia, mas no Brasil e no mundo. E hoje eu trouxe o governador que vem lá do Paraná, da cidade de Cianorte, o Claudinei Rocco, que vem abrilhantar, representar a presidente do Rotary Internacional na conferência que está acontecendo lá em Cacoal. Você sabe que o Rotary, hoje o governador é aqui de Rio de Moura, o Emerson Buritza, né, que já esteve tantas vezes aqui com a gente e que está fazendo sua festa, trazendo pessoas dos 6 estados da Amazônia, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, que congrega o Distrito 4720, o Rotary da Amazônia. Professor, diretor, governador, Claudinei Rocco. Seja bem-vindo ao programa Pinga Fogo, seja bem-vindo à Rolim de Moura. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Arno, bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui falando com o seu público, com os seus ouvintes, sobre um pouco mais da nossa instituição. Eu não sei o que mais eu vou poder acrescentar, dado o seu conhecimento, a sua experiência rotária ao longo de anos, né? E provavelmente a nossa entrevista aqui vai acrescentar alguns pontos, peculiaridades do que está acontecendo no Rotary no mundo, uma vez que eu acabei de chegar de Chicago, participando de um evento muito importante, né? O treinamento para End Polio Now, ou seja, o fim da paralisia. Agora, por mais que a gente pense não ver casos de paralisia infantil aqui no Brasil, né? Algumas famílias não têm a mesma sorte ainda. No Afeganistão, no Paquistão, ainda tem algumas crianças sendo afetadas por esse vírus terrível e covarde que é o da polio, que ceifa vidas e deixa crianças mutiladas em alguns lugares do mundo ainda, né? Então, o Rotary é a sua principal bandeira. Nós conseguimos erradicar 99,9%, mas falta esse 1% ainda, que a gente espera exterminar até 2028. Mas estou aqui para te ouvir,
saber só os seus questionamentos. Imagino que você só vai apenas fazer comentários, porque conhecer de Rotary você conhece tanto quanto ou até mais que eu. Mas estamos aí para esclarecer o que for necessário. Voltando na polio que você comentou, né, governador, a polio é um das coisas que o Rotary realmente trabalha muito em cima disso. E falta um pouquinho só para terminar, né? E aí as pessoas falam, puxa vida, vou vacinar contra a paralisia infantil, porque não tem nada no Brasil mais. Gente, hoje, o cara entra lá no avião no Afeganistão lá e acaba ficando aqui em Cacoal e pode trazer o vírus dela para cá, meu velho. E aí, meu velho, você vacina seu bezerro, seu boi e não vacina seu filho? Vai ter que apanhar de cinto se isso acontecer. Mas nós temos até Rony de Moura, governador. Sorte que a semana passada eu conversei com a secretária de Saúde aqui e ela falou que Rony de Moura atingiu todas as metas traçadas de vacinação, entre elas a poliomielite, que eu fiquei muito satisfeito, faz muito tempo que isso não acontecia. Né? Esse é um trabalho que os rotarianos, eles também, além de promover a compra dessas vacinas, né? E vale lembrar que a gente fala assim, mas é o governo que paga a vacina, mas aqui no Brasil o Rotary ajudou a pagar a vacina lá na década de 80, né? Quando 90 o Brasil foi declarado livre da polio, mas o Rotary ajudou. Então agora os nossos esforços de concentração de esforços são realmente pro Afeganistão e pro Paquistão. Mas você disse muito bem, enquanto uma criança estiver contraindo polio no mundo, o mundo inteiro está vulnerável. Então todos os nossos esforços são para que agora, os nossos esforços são para exterminar essa vacina no Afeganistão e no Cazaquistão. Mas por que não cabe? Porque tem só 1%, sendo que o Rotary já está há 35 anos. Mas é bom a gente pensar na história. O que vocês estão fazendo aqui em Rolim de Moura é um caso extremamente importante e, por incrível que pareça, não é comum em todo o Brasil. Muitas cidades afrouxam a vacinação. Os rotarianos não acompanham qual é o índice vacinal das cidades, não acompanham como é que está, não se envolvem no projeto de vacinação, na semana de vacinação, soltar carro nas ruas, por exemplo, avisando o dia da vacinação, para incentivar as pessoas a vacinarem. Como você diz, a pessoa vacina o gado para ter lucro, ela vacina quando não tem jeito, mas uma coisa quando é prevenção, e como a gente não vê diariamente casos de polio, às vezes acabam passando desapercebido. Então cabe aos rotarianos falarem sobre isso e noticiarem a importância de estar vacinando as crianças, né? E aí eu tive um treinamento agora lá em Chicago, nós tivemos 8 casos de polio em 2025. Nós tivemos 2024, 25, de julho até agora. Então tivemos 3 casos no Paquistão e 5 casos no Afeganistão. Eles é um vírus selvagem e ele é um vírus diferente, ele vai se mutando à medida que a gente vai combatendo, mas o principal obstáculo que nós enfrentamos, Arno, é coisa assim de a gente ficar pasmo e perder a confiança e acreditar no ser humano. Acredita que líderes religiosos naquela região, onde vocês sabem que no Paquistão e no Afeganistão a religião predominante é o islamismo. Sim. E o islamismo, ele tem o homem, a figura masculina tem uma precedência pela feminina, né? Eles pregam muito isso. E com isso, eles, quando não é interesse dos líderes religiosos, eles pregam que as vacinas vão deixar os meninos impotentes. E aí as famílias se recusam a vacinar. Então, com isso, o Rotary tem que ir até contra os seus próprios princípios e, às vezes, ter que conversar com esses religiosos, até, às vezes, ofertar algum valor para que ele possa ser convencido de que a importância da vacinação e o Rotary possa vacinar as crianças. Inclusive, até os vacinadores que vacinam nesses lugares nem são homens, tá? São mulheres. Porque as mulheres conseguem conversar com a mulher da casa e aí então explicar a importância, e às vezes elas vacinam escondida dos maridos, né? Então veja como que o nosso trabalho ele é muito árduo, é um trabalho difícil, mas nós vamos chegar lá. A nossa proposta é que o Rotary em 2025 ele possa entregar o maior projeto humanitário da nossa história, da história da humanidade, conduzida por uma organização não governamental. E vale lembrar dos nossos parceiros. O Rotary
temos parceiros importantes, porque o que pega, o que realmente, o grande obstáculo são recursos financeiros para que tudo isso aconteça, né? Então, o ano passado foram investidos mais de 900 milhões de dólares nesse programa do End Polio Now, que é a final da paralisia infantil agora. Desses valores, o Rotary conta com a CDC, conta com os governos latino-americanos, americanos, o Rotary conta com a Unicef, o Rotary conta com a Organização Mundial da Saúde, o Rotary conta com a Fundação Bill e Melinda Gates, e o Rotary também tem a sua participação nessa parte financeira. O nosso compromisso anual é de aportar para esse programa 50 milhões de dólares nesse programa. E o Bill Gates disse para nós, olha aqui, Arno, para cada $1 que você colocar, eu coloco 2. Então você imagina se esse programa é pouco sério. Isso se que o homem, é parceiro, né? Isso que é o homem mais rico do mundo acredita no Rotary. E às vezes nós temos algumas pessoas que falam besteiras a respeito do Rotary, né? Então o homem mais rico do mundo acredita no Rotary. Ele fala assim, ó, a cada $1 que vocês colocar, eu vou colocar 2, né? Então, por que ele faz isso? Porque no passado ele tentava ajudar a população pelas vias governamentais. Pelas vias governamentais, para cada $1 que ele colocava, chegava quanto? Chegava 30 centos lá na ponta. Burocracia desgraçada e a roubalheira, né? Aí agora, pelo Rotary, para cada $1 que ele coloca, né? Na verdade, chega 1,5. Então, para ele, o Bill Gates só pensa, faz muitos cálculos, né? Então é importante disso, sabe? E aí, para finalizar aqui a minha parte desse assunto, eu queria trazer uma informação importante, que às vezes vai tocar você ainda, que não vacinou seu filho menor de 5 anos ainda, que está na sua casa agora, ouvindo a gente. Um dado importante. Lá em 1979, quando o Rotary começou esse trabalho nas Filipinas, 350 mil crianças morriam devido a casos de ter contraído pólio por ano no mundo. Nós estamos falando de 1.000 pessoas por dia. Praticamente 1.000 crianças por dia tinham vidas ceifadas. E, segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, anunciado pelo presidente Tedros Adhanom, ele comentou o seguinte, falou, olha, se nós interrompermos nosso trabalho hoje, vamos imaginar que o Rotary desistisse de continuar com esse programa de Polio Now, em 10 anos, 200 mil crianças estariam contraindo pólio no mundo anualmente. Então, acreditem, se você não se dispor, o nosso trabalho é garantir vacinação, garantir o recurso para vacinação. O seu trabalho é você que tem em casa, é levar só o seu filho vacinar. Então seja um pai ou uma mãe coerente, consciente, em saber que não vai ser o teu filho que vai ser o disseminador dessa polio. Com o mundo globalizado, é muito provável que esse vírus está circulando por aí, e se o filho não tiver vacinado, ele vai sofrer as consequências de não ter vacinado, que você, como irresponsável pai, aconteceu. Quanto custa ver seu filho, seu neto, seu sobrinho andando de bicicleta, correndo, jogando futebol? Quanto custa para você? Isso aí, ver seu filho nessas condições. É claro que você vai dizer que não tem preço, mas alguém pagou essa conta. O Rotary pagou essa conta e o seu trabalho é só levar seu filho vacinar. Eu conversei um dia desse aí com o Dr. Quatro. Ele é advogado. Ele falou, se 50 anos atrás, né, tivesse o Rotary para incentivar para que alguém me vacinasse, né, na época não tinha isso. Hoje eu estaria do jeito que eu estou. Ele é um advogado muito querido em Santa Luzia, né, amigo da gente, mas que passou por isso, né, e que na época não tinha já vacina, mas ninguém incentivou e mostrou a necessidade disso. Bom, o pessoal já sabe disso, né? Infelizmente tem muitos casais novos aí que não têm conhecimento, mas a coisa vai dar tudo certo. Mas, para fugir um pouquinho de Rotary, o Rocco, ele é paranaense, mas fiquei sabendo ontem que ele esteve em Rolim de Moura, lá em 1991, e hoje está voltando aqui. Eu queria saber a impressão dele de Rolim de Moura, né? O que era Rolim de Moura quando você veio comprar cereais aqui em Rolim de Moura e você dando uma passadinha hoje na cidade. Mudou alguma coisa? Olha, eu estou encantado com o que vi. Eu falei pro Arno que parece que eu estava em uma outra cidade. Eu era caminhoneiro, né, na década de 90 e eu vim aqui mesmo
Inclusive até ontem eu descobri que a cerealista que eu estava carregando, o caminhão de feijão, era de um companheiro rotariano, e já era da época um companheiro rotariano, e nós não sabíamos. Companheiro Guidelli, né, que tem cerealista até hoje ainda, né? E a gente, naquela época, nós tínhamos só essa avenida central, e eu olhava de longe, de cima assim, só via caminhões de toras, tratores, tudo, não precisa nem dizer, poeira. Que era chão, poeira, né? Mas a cidade já era vibrante, a cidade já se apresentava como promissora, e hoje eu vejo consolidada toda aquela impressão que eu tive. Uma cidade promissora, alegre, hoje uma cidade movimentada, dinâmica, com uma economia saudável, segundo meu amigo e companheiro de Rotary, o Arno, e que ele se encantou por isso aqui, mas eu já me encantei desde aquele primeiro momento, que a cidade já se apresentava como uma cidade promissora devido à dinâmica e tal, como tudo aqui acontecia. Uma cidade com um povo acolhedor, uma cidade com um povo trabalhador. Ele comentava comigo e falou, olha, a gente tem dificuldade em contratar alguém aqui porque praticamente em Rondônia o índice de desemprego é praticamente zero. Então, que bom que Rolim de Moura está nessa situação e que teve tantas pessoas importantes que passaram por aqui e que continuam por aqui fazendo essa cidade ser o que ela é, um exemplo, né, de vitalidade econômica e social para todo o Brasil. Pois é, ontem eu estava comentando, né, e para quem já me acompanha sabe disso, né, quantas vezes já falei, a época da escola de samba, nós tínhamos aqui aquele samba enredo que falava quem bebe água do anta sempre volta, né? Olha, tá aí um belo exemplo, né? O Claudinei, que é da cidade de Cianorte, no Paraná, né? 91 esteve aqui e voltou hoje. Aí, ó, água do anta faz milagre. Não, é verdade, sem dúvidas. Eu passei por alguns cargos no Rotary, né? Eu fui coordenador de Rotary por todo o Brasil, eu já fui governador, como eu já disse, já fui train leader, eu participei, eu fui um dos selecionados 30 rotarianos no universo de 1.200.000 para treinar governadores lá em Orlando, nos Estados Unidos, por 2 ocasiões, janeiro de 23, janeiro de 24. Então, mas eu estou aqui hoje, na região de vocês, representando a presidente Stephanie Ushik, uma americana que hoje conduz com braço de ferro o Rotary, né? E que a gente sabe que todos os anos muda, mas ela está fazendo muito bem o seu trabalho. E esta minha vinda aqui, representando a presidente, me oportunizou estar aqui de novo, beber a água do anta. Exato. Né? E eu faço isso com muito prazer. E quando eu cheguei nessa cidade, eu fiquei espantado de como ela evoluiu, como ela cresceu, como as coisas que estão acontecendo. E isso mostra assim que as pessoas passam, né? E as coisas ficam, as cidades evoluem. E você perder a chance de fazer alguma coisa de bom hoje, é provável que amanhã essa oportunidade já passou. Então não perca essa oportunidade de fazer as coisas de boa, né? E eu espero que todos tenham a oportunidade de retornar aos lugares por onde passou e comprovar a evolução de como aconteceu, principalmente no meu caso aqui em Rolim de Moura. Nós que a gente mora na cidade, você não vê as coisas mudando, vai mudando e aquilo se torna normal, trivial, né? Mas quem chega uma vez e depois volta de novo e vê as diferenças, né, as evoluções que acontecem também. Que não são poucas, né? E nós aqui, uma cidade que está começando agora, estamos na Amazônia brasileira. E 40 anos atrás, isso aqui, como o falou, nós tínhamos duas avenidas, a 25 de agosto, e a Norte e Sul, e olha lá, né? Eu tava lá como eu te falei para você, eu tava num treinamento lá em Chicago, e teve um indiano que ele falou uma frase muito importante, que acho que vem ao encontro do que nós estamos dizendo aqui. Ele falou assim, né? Que a gente estava ele falando na questão de contribuir com as ações rotárias e contribuir com o lugar onde você vive, né? Ele diz o seguinte, que a riqueza de um homem que não se doa será usufruída por alguém que ele desconhece. Imagina o tamanho disso. Então, quando você não se doa, quando você fica preso no seu mundo e não faz alguma coisa pelo coletivo, pela sua sociedade,
é muito provável que a sua energia que você está gastando para acumular riqueza, acumular muitas coisas, esta riqueza, o fruto desse seu empenho, ele será desfrutado por alguém que você desconhece daqui muito pouco tempo, 20, 30 anos, já tem outra pessoa com a sua casa, com o seu carro, com as suas coisas. Então fazer valer a pena agora, contribuir com a sociedade, com o crescimento, é você gastar a sua energia, você investir a sua energia em alguma coisa que vai reverberar pelo futuro e a sua marca seguramente vai ficar. Não que os outros notem, mas no seu subconsciente você vai saber que você fez a sua parte. E fica aquela história, né? O carro foi embora, mas deixou tanta coisa boa, né? Sim. E tem outros casos aí, o cara fala, puxa, já morreu, mas já foi tarde, que só atrapalhou a vida da gente, né? Tem essas pessoas também, infelizmente, são sempre contra o mundo, né? Cara, eu vivo falando, né? O Lucélio sabe disso, né? O quanto a gente tenta fazer, né? Para ajudar, né? Para atrapalhar, tem tanta gente já atrapalhando a vida de muita gente, mas para ajudar não é tanto assim, né? Deveria ter muito mais mãos para ajudar os outros, né? Não, e a gente tem eu também costumo dizer, Arno, que você tem que fazer o seu trabalho agora, entendeu? É agora. Então pode até haver tempos melhores, pode ter até havido tempos melhores, mas agora é o nosso tempo. É o tempo que eu tenho disponível para fazer o que for necessário para me deixar o meu legado para o mundo. Não é para o Arno, não é para o nosso sonoplasta que está aqui conosco, não é para quem está nos ouvindo, é para o mundo. Eu tenho que estar de bem com a minha consciência, que eu não passei em vão por aqui. E o Rotary, voltamos a falar, né? É uma grande oportunidade para que você possa deixar uma marca aqui, porque o Rotary, ele é profissional em servir, nós somos especialistas em servir a nossa comunidade, né? Então, quando você está se colocando à disposição de servir, a maneira que você tem de oficializar isso é participando de um clube de Rotary, é se dedicando parte do seu tempo para melhorar a comunidade onde você vive, senão a vida fica muito vazia. Quando eu penso só em trabalhar, ganhar dinheiro, ir para casa, cuidar da minha família, trabalhar, ganhar dinheiro, não, eu acho que faz parte da evolução do ser humano ele conviver, se submeter ao novo e principalmente ele se submeter a conceitos que vai contra aquilo que ele tem como verdade absoluta. E você tem que dar a oportunidade das pessoas te convencerem de uma outra visão, um outro olhar para aquele mesmo problema, né? Então o Rotary tem muito esse trabalho com aproveitar o talento das pessoas. Eu posso não concordar com nada do que o Arno está falando, mas eu vou defender com a minha honra o direito dele falar. Então é isso que nós pregamos no Rotary. E assim, para conviver em sociedade, há de se respeitar, cada um tem a sua opinião e tal, mas para que a gente possa ter uma convivência harmônica, é necessário que todos tenham a oportunidade de colocar seu ponto de vista, né? Falando em Rotary, dia 10 de maio, já está chegando, já está quase na porta aqui, começa a 35ª Copa Rotary de Futsal aqui em Junim de Moura. E com a festa de inauguração do novo ginásio de esportes, né? Viu o governador Rocco que a credibilidade que o Rotary tem aqui em Junim de Moura, né, que vai a inauguração do ginásio, né, que é inauguração política, né, feita pelo nosso prefeito Aldo Júlio, que aliás era funcionário aqui da Rádio Rolim, fazia toda a programação na Rádio Rolim, virou prefeito, e essa credibilidade fez com que o Rotary inaugurasse, na primeira partida. Uau. Vai ser exatamente na inauguração do novo ginásio, que com a presença do prefeito, presença de deputados, de senadores, enfim, que estarão aqui, mas o Rotary estará presente lá, sabendo que o resultado da Copa Rotary, o resultado financeiro, ele vai ser 100% destinado esse ano para as mulheres de Lenço, que trabalham em prol do câncer. No ano passado, foi em prol do Hospital do Câncer de Barretos, ou o Hospital do Amor, hoje em Porto Velho, que foi construído aqui o setor de leilões aqui, e o Rotary fez esse trabalho e o resultado disso está sendo aplicado em prol de pessoas que a gente espera que ninguém precise do Hospital do Amor, do Câncer, mas infelizmente ele está aqui e tem muitas pessoas sendo tratadas hoje, né? Que maravilha que você tem esse olhar, né? Porque a gente sabe que a pessoa, uma criança, quando ela tem vontade de um brinquedo, isso passa. Quando um adulto, ele tem
ambições de comprar ter uma empresa ou de ter o seu próprio negócio, enfim, tudo isso passa. A dor não passa. Quem está doente não passa. Isso aí, quem já teve casos de câncer na família, eu lamento, mas é muito difícil de controlar as emoções que isso acontece, porque toda a família adoece. E nós tivemos na família Rádio Rolim, nós tivemos que era minha diretora aqui, a Marta Bonfim, que nos deixou também com essa terrível doença chamada câncer. Viu? Então, e tem hora que a gente fica se perguntando, a gente foi para a Lua e não consegue arrumar o remédio para o câncer, né? Um tratamento para o câncer. Mas, enfim, o que nos alenta é que tem essas instituições que minimiza os desconfortos, né? Minimiza o sofrimento, tanto do pessoa que foi afetada, como da família. Uma pessoa que vai para um hospital do câncer, por exemplo, como foram Barretos ou aqui da região, né? Que sempre vai acompanhado. Então, o fato do Rotary estar envolvido e proporcionar, talvez, um acolhimento para a família e fazer com que esse sofrimento seja minimizado ou atenuado, né, por um tratamento, por um acolhimento, isso faz toda a diferença. Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo não passem por isso, mas quem já passou sabe que é uma situação muito desconfortável, mas que o Rotary, juntamente com seus parceiros, né, no caso desse evento que vocês farão agora, que vocês farão abertura, tudo, então possa ser visto pela sociedade como uma forma de amenizar e que vocês não estão sozinhos nessa. Os rotarianos estão junto com vocês. 11h35. E você está no programa Pinga Fogo. Estou conversando aqui com o governador do Rotary Internacional, empresário lá da cidade de Cianorte. Aliás, eu quero saber o que o Rocco faz lá em Cianorte, né? Lá no nosso Paranazão aí. Vou dar um breakzinho no Pinga Fogo, a gente já volta. Sai daí não. Dica de trânsito. Sua vida e a dos outros estão em suas mãos. Os limites de velocidade são estabelecidos para garantir a segurança dos motoristas, pedestres e outros usuários da estrada. Respeite esses limites para evitar acidentes. Não se esqueça, as regras de trânsito estão aí para a sua segurança. Pinga Fogo volta já. Apoio Pinga Fogo. Você cuida sempre da sua saúde. Se precisar de consultas, cirurgias ou exames, fique tranquilo. O Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura é um tradicional centro de atendimento médico com uma equipe de profissionais competentes e confiáveis, sob a responsabilidade técnica do Dr. Volmir Rodegueri. Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura, localizado na Avenida Macapá 5040, próxima à rodoviária. Ligue 3442-2463 ou chame no WhatsApp 98486-8295 ou 98486-8299. Pinga Fogo. Na Credicis Sudoeste, acreditamos na força da união, valorizamos cada associado, promovemos a cooperação e geramos prosperidade. Nossos associados fazem parte de um movimento que transforma vidas, com taxas justas, atendimento humanizado e soluções financeiras que contribuem para o progresso individual e coletivo. Juntos, crescemos e impulsionamos o desenvolvimento da nossa comunidade. Venha ser um de nossos associados e faça parte de uma cooperativa que valoriza você. Credicis Sudoeste. Promover cooperação para gerar prosperidade e realizar sonhos. Pinga Fogo. Cuidar da saúde é o bem mais importante que você pode fazer. Pensando nisso, o Hospital e Maternidade Bom Jesus está sempre ampliando sua equipe e agora conta com as médicas: doutora Ellen Caroline, médica nefrologista; doutora Bruna Santos, médica ultrassonografista; e doutora Graziela Rossi, médica ginecologista obstetra. Marque uma consulta ou exame pelos telefones WhatsApp 3442-2463 e 98486-8299. Hospital Bom Jesus, localizado na Avenida Macapá 5040, próximo à rodoviária, sob a direção técnica do Dr. Volmir Rodegueri. Pinga Fogo.
Buscando eficiência, qualidade e garantia para um serviço de excelência no setor elétrico da sua obra? Venha já para a Salatiel Serviços e Materiais Elétricos. Seja residencial, comercial ou predial, a Salatiel tem o produto certo. São cabos, fios, luminárias, disjuntores, tomadas, conduítes, quadro de distribuição, escadas e muito mais. A Salatiel está de casa nova. Venha conhecer e aproveitar para economizar na sua construção ou reforma. Na Avenida Maceió, 5249 Centro. Pinga Fogo. Ser cooperativa é olhar além do que os olhos individuais podem ver. É enxergar com os olhos do coletivo, o crescimento conjunto, a economia e a mutualidade. A cooperação move o mundo e realiza sonhos, gerando prosperidade. Credicis Sudoeste, Rolim de Moura, Alta Floresta, Pimenta Bueno, Alto Alegre e São Felipe. Venha ser um de nossos associados e faça parte de uma cooperativa que valoriza você. Credicis Sudoeste. Cooperar é o que nos move. Pinga Fogo. Agora são 11h39, 11h39 agora, já de volta para o segundo bloco do programa Pinga Fogo, nesta sexta-feira, 2 de maio de 2025. Arno Voit, de volta. Pois é, Luciano Campos. Cara, enfim, amanhã já começa mais uma roda do Campeonato Nacional, né? Pois é, rapaz. Copa do Brasil passou. Ó, os gremistas que me perdoem, mas o timeco desgraçado, viu? 40 minutos do segundo tempo jogando com o CSA lá das Alagoas. Tava ganhando 2-1, em 2 minutos levou 2 gols, perdeu o jogo de 3-2. Eita, vai ser ruim lá demais, viu? Mas... bola que segue. Mas daqui a um pouquinho, só terminar o Pinga Fogo, o Hidalgo já vai passar todas as informações sobre o que está acontecendo no mundo da bola. E não é só no futebol, e tudo que você imaginar vai acontecer nesse Brasil lá fora. Eu estou conversando hoje, mas sobre Rotary, né? Sobre Rotary porque eu tenho o privilégio de ter um governador lá do distrito 4630, aqui na região do Cianorte, norte do Brasil, norte do Paraná, naquela região ali que é muito... Olha, tem uma região ali que é linda demais, aquela região ali é espetacular, né? Muita gente de lá veio pra cá, né? Tem tanto rondoniense, né? Que não são rondonenses, são paranaenses, mas que viraram rondonense já, né? Vieram pra cá. E o Claudinei Rocco, né? Ele, claro, passou todas o que você imaginar dentro do Rotary Internacional. Tanto é que é o único brasileiro que fez um discurso, né? Uma apresentação lá em Chicago outro dia, lá em San Diego outro dia, enfim, representando não só o Cianorte, representando o Brasil para o mundo. Mas o que faz o Rocco, né, fora do trabalho de Rotary? Porque o Rotary é o trabalho voluntário, né? Mas ele é o empresário. O que você faz lá na Cianorte? Eu, como você já deu um prenúncio no início, né, eu fui caminhoneiro por muitos anos e depois eu acabei migrando para a área de autopeças. Eu vendi o caminhão, né? A gente parou de trabalhar com caminhão e eu comecei a trabalhar com autopeças, com acessórios para caminhões, lá em Cianorte mesmo. Cianorte é a capital do vestuário, né? Então a gente tem mais de 700 grifes de roupas lá em Cianorte e tal. Temos vários shoppings atacadistas. Agora não mais com o advento da e-commerce, né? As pessoas compram muito pela internet. Mas nós, como somos lá de Cianorte, mas trabalhamos na área de autopeças, nós estamos lá na nossa loja de autopeças em Cianorte. E nós também assumimos a representação do Inmetro para a região. Então nós fazemos inspeções veiculares para os caminhões, né, pesados do Inmetro, especialmente para tacógrafos. A gente faz aquela aferição de tacógrafos. E aí nós temos uma loja em Cianorte e temos outras em Campo Mourão também. Outras lojas, duas, uma filial em Campo Mourão. E quando eu terminei, fiz um MBA recentemente, há uns 5 anos, um MBA sobre gestão estratégica de negócios. Eu sou formado em administração, né? E aí fiz um MBA em gestão de negócios. E aí me abriu a cabeça e eu comecei a trabalhar com estética.
clínicas de estética, né? Fazemos botox, preenchimento labial, preenchimento de malar, olheira, massagem, enfim, a gente faz toda essa área de estética, bioestimulador de colágeno, né? Então a gente tem clínicas em Cianorte, Umuarama, Paranaguá, Porto União e também Mafra, Santa Catarina, junto com as clínicas das filhas. Então, na nossa família nós temos 5 clínicas de estéticas. As minhas filhas, as 2 são casadas, uma mora em Mafra e é dentista, e a outra é médica e mora no Pontal do Paraná, certo? Então a gente botou uma clínica para cada uma delas lá, e elas mesmo que, aliás, foi iniciativa delas, né? A gente ajudou que elas pudessem ter as clínicas delas, e nós estamos aí. Inclusive até teve um caso interessante, foi chamada a atenção da revista Isto É, por que nós, eu e minha esposa, depois dos 50 anos, vocês vão mudar de ramo. Eu falei, mas nós mudamos de ramo, nós acrescentamos mais um, né? Aí eu falei, não, eu achei interessante essa história, eu vou fazer uma matéria. Aí ela fez uma matéria de como que, né, hoje, como a economia nossa está tão diversificada, que o empresário de um ramo pode navegar no outro, e quem tem um pouquinho mais, uma visão um pouco mais aguçada, como por exemplo quando você faz um MBA, como eu fiz, você acaba largando o conhecimento e começa a perceber que negócio é negócio em qualquer um dos ramos. Você não precisa ter o conhecimento técnico para você ser um investidor de um negócio, né? E foi o que aconteceu com a gente. Aí ela pegou e falou, não, você vai colocar isso no papel, eu vou fazer uma matéria. Aí ela colocou, o nome da matéria, eu falei, você pode procurar na revista assim, ó, da graxa ao botox. Foi bem legal. Bem criativo, né? Bem criativo. Então hoje as filhas tomam conta das clínicas delas, e eu e a Rose, a gente toma conta da nossa clínica em Cianorte, e também em Morama. Nós temos aí uns 50 funcionários, né? E também temos autopeças que nos ajudam no nosso cuidado dessas clínicas, desses autopeças, essas coisas. E as horas que a gente tem disponível, a gente se dedica para ajudar o próximo por meio do Rotary. Nossa, que maravilha, né? Que maravilha. Agora, essa questão de estética, todo mundo quer ficar mais bonito, né? É mesmo aí, tem casos que são impossíveis, né? Se eu encher de botox, não vai mudar nada, né? Vai ficar feio do mesmo jeito, né? Mas o próprio ser humano, né? Ele quer ficar mais bonito, mais sem elegante dúvida. o próximo, né? Nós trabalhamos mais com a harmonização facial, né? Então a harmonização facial, ela traz assim soluções para aquelas queixas, o que incomoda. A pessoa se olha no espelho, poxa vida, eu não estou satisfeito com esse ponto, eu poderia dar uma melhorada. E querendo ou não, os anos vão chegar, graças a Deus que chegam, né? Sim. Os anos chegam, né? Então a gente tem a capacidade, por meio do nosso tratamento de harmonização facial, de retardar um pouco os efeitos desta chegada dos anos, né? Então eu posso afirmar para você que toda pessoa que ela se olha no espelho e tem algum ponto que ela não acha, olha, eu tenho uma olheira, por exemplo, nós temos preenchimento de olheira, eu tenho a testa muito franzida aqui, quando eu faço o esforço, marca demais. Então a gente trabalha com Botox e vai suavizar. E o nosso grande desafio, e é a proposta da Royal Face, que é a franqueadora que eu represento, né? Então eu sou presidente do Conselho Nacional de Franqueados Royal Face, você tem ideia, nós somos mais de 300 unidades em todo o Brasil. Você também tem todas, né? Tem todas. E sou presidente também dos postos autorizados do Inmetro para todo o estado do Paraná. Você tem uma associação, eu também sou presidente dessa associação. Eu sou igual a você, Arno. Estava associação comercial já. Associação comercial também, já fui presidente lá em Cianorte por 2 anos. Então a gente passa por tudo um pouco. Mas o que eu quero dizer, voltando a falar de harmonização, é que assim, a nossa proposta da Royal Face é que nós possamos melhorar alguma coisa que te incomoda, tirar a sua dor. Qual que é a sua dor? Eu tenho aqui a boca um pouco caída, tenho o bigode chinês aqui um pouco marcado. Então a gente consegue trazer soluções, mas sem perder a sua naturalidade. A pessoa vai olhar para você, Arno, vai entender que você está melhor, que você está com uma pele mais bonita, uma pele, digamos, mais hidratada e tal, com viscosidade, e não vai saber o que você fez. Fala, bom, Arno, mas o que o Arno fez? Mas ninguém não vai saber. Então a nossa proposta é assim, fazer os procedimentos que melhoram alguns pontos que você não está satisfeito, mas sem perder a naturalidade. Mas a gente vê, claro, as coisas boas o cara acaba não mostrando, mas quando aparece uma coisa ruim, o mal, aí todo mundo... Eu vi uma foto do Collor, Fernando Collor, antes e depois. Rapaz, ficou horrível demais, né? Mas eu não sei como é que funciona isso. Não, mas é fácil explicar.
o que atrapalha muito o nosso trabalho é exatamente o que você está propondo aí, certo? Pra você ter uma ideia, no Brasil, o Brasil é o país que mais investe em estéticas no mundo, certo? Então, nós atingimos 2% desse público-alvo. 2% atingimos só. E nós somos o país que mais investe em estética no mundo. O que atrapalha o nosso trabalho são os exageros. Como tudo na vida, todas as coisas da vida têm que ser gozadas com moderação, né? Então a pessoa faz um procedimento, ela vê que deu uma melhoria substancial, aí ela quer expandir isso, e aí a gente não tem controle, porque é o gosto da pessoa. Aí extrapola e fica realmente irreconhecível muitas vezes. A gente vê mulheres, por exemplo, que vão, eu quero fazer um lábio, colocam tanto preenchimento no lábio que o lábio fica deformado. Fica ridículo, né? Fica ridículo. Então o nosso grande desafio é convencer as pessoas de que achar um limite para o investimento em harmonização facial. Você não viu o Stênio Garcia, até foi noticiado aí que ele passou mal e tal. Tudo passa pelos exageros. E claro, também você fazer numa clínica especializada. Você põe um cara que trabalha machado ali, aí não vai por dar, exemplo, né? Nós temos as nossas... Quem que são os nossos procedimentistas? São biomédicas e farmacêuticas com especialização em estética, né? Então elas têm o conhecimento acadêmico, toda aquela carga acadêmica que vem da faculdade, fazem a especialização, e a Royal Face ainda, nós temos que enviar esse nosso procedimentista para o nosso centro de treinamentos da Royal Face, e lá elas são incentivadas e encorajadas a fazer os procedimentos de acordo com o jeito Royal Face de fazer. Inclusive na avaliação, se a gente chegar uma pessoa lá e falar que vai fazer, eu quero colocar 2 ml de preenchimento no lábio, 3 ml. A gente fala, sinto muito, a gente não vai fazer. Se você quiser começar com 1 ml, vamos avaliar o resultado e depois a gente vai prospectar um próximo, tudo bem, mas de cara a gente não faz. Eu quero fazer, por exemplo, um Botox, eu quero fazer a cada 3 meses. Não, a gente não vai fazer. O Botox eu preciso respeitar o período de atuação dele. Então ele tem a duração do Botox geralmente de 5 a 6 até 7 meses, depende da pessoa, do organismo de cada um. Mas se você chegar lá daqui 3 meses eu quero fazer de novo, não, eu não vou fazer. Então, já tem muitas clínicas que não se importa. Não, vamos fazer, o negócio me interessa é o dinheiro. Só grana, né? É só grana. Então vai lá e faz novamente. E aí quando acontecem esses exageros, o corpo cria resistência, aí tem os efeitos colaterais. A gente vê, por exemplo, mas tem que fazer, eu quero fazer o meu nariz, o nariz não está legal. A gente, por exemplo, a gente não trabalha no nariz, porque é puro cartilagem, e uma intercorrência que der, uma bactéria que pegar, você condena o nariz. Imagina você condenar o nariz tão bonito como você tem, Arno. É ruim, hein? É ruim. Então, a gente tem uma clínica e um respaldo estrutural e técnico por trás da gente, da nossa empresa, que nos garante, assim, propor e falar de boca cheia que nós podemos, sim, oferecer um tratamento sem perder a naturalidade. E o índice de intercorrência é praticamente zero, porque nós temos todo um corpo clínico atrás e respeitamos os protocolos de cada um dos procedimentos. Então, quando você vai fazer num lugar, a pessoa, ela fez um curso pela internet, Arno, já acha que vai fazer harmonização facial. Então, tome cuidado, procure saber especialização, procure saber quais não só as habilidades, mas do ponto de vista técnico, o que essa pessoa tem de documento que pode comprovar que ela realmente está habilitada para aplicar um botox, para aplicar um preenchimento, para fazer um estimulador. Então é importante a gente ter esse cuidado, vamos dizer assim. Pinga Fogo também. É cultura aqui, ó. Tá achando o quê? Rapaz. Agora, só um pouquinho. O Royal Face, ela é uma... Como é que chama isso? Franquia. Uma franquia. Pode ser feita um de Rolim de Moura também? Claro, é possível? Claro. Eu não tenho conhecimento que nós temos aí em Rolim de Moura, mas qualquer um dos pessoas que estão ouvindo, estão ligados à área de estética, ou que é uma biomédica, ou que é uma farmacêutica que tem especialização em estética e quiser montar uma Royal Face aqui, nós temos condições de orientá-la e tal, e ela pode montar aqui em Rolim de Moura, pode montar em Cacoal. Eu acho que Cacoal deve ter alguma clínica da Royal Face. A oportunidade. Fala, Lucélio. Arno, Claudinei, achei interessante a questão. Como que ele vê a relação das clínicas odontológicas hoje, bastante nessa seara aí da estética? Como que você vê essa relação? Eu acho importante, desde que tenha especialização, né? Então, o que a gente nota é que muitos odontólogos, eu tenho minha filha que é odontóloga, então eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo, né? Então, a gente percebe que há muitos dentistas
que às vezes fazem apenas um curso, né, e já começam a fazer os tratamentos. Eu entendo isso um pouco perigoso. É importante que ele faça realmente um curso de esteta, porque aí você vai saber tratar as intercorrências, você vai saber tratar de como fazer a melhor aplicação, com o melhor protocolo. E esse mercado é muito dinâmico, aparecem produtos a todo momento. Então, quando uma pessoa faz um curso e já começa a trabalhar com isso, talvez tenha que ter um pouco de cuidado. É claro que vai de caso para caso, naturalmente. Tem aquele dentista que ele realmente trabalha, ele vai lá, se especializa e vai aplicar, beleza. Mas o que eu vejo que com uma clínica de estética, um dentista, por exemplo, né, um odontólogo, ele vai fazer canal, ele vai extrair dente, ele vai fazer restauração, ele vai fazer implante, ele vai fazer... Então, ele tem bastante procedimentos envolvidos já na atividade dele, certo? No entanto, uma clínica de estética como a nossa, por exemplo, nós só fazemos isso. Nós só trabalhamos com isso. Então, veja bem, você tem o seu carro. Vamos para o seu Tigo que a gente chegou aqui agora. Ele está com problema no motor. Você vai levar ele numa oficina geral, ou se você sabendo que você tem uma oficina que só mexe com o motor. Especialista do assunto. Especialista do assunto. Então, eu imagino assim, que tudo é válido, todos devem ter seu espaço e tal, eu concordo. Só que eu ainda preferiria, eu recomendo que as pessoas deem preferência para quem é especialista. Se eu tiver, por exemplo, um dentista lá na minha clínica, que vai querer atuar, eu vou falar, não faça isso. Deixa isso para quem é especialista, que são os dentistas, né? Agora, quem é dentista, pode também atuar na estética, beleza, desde que seja habilitado, que faz os cursos todos certinho, mas eu ainda recomendo que você faça numa clínica especialista em estética, porque aí você está levando um especialista, enquanto, por exemplo, na minha cidade lá, enquanto os dentistas aplicam 5, 10 botox por semana, nós aplicamos 50. Enquanto ele faz 3, 4 preenchimentos por semana, eu faço 40 preenchimentos. Então, essa experiência, essa rotina, e nós vamos desenvolvendo técnicas. A Royal Face, toda semana tem uma live técnica para a gente, às vezes, mudar algum ponto no procedimento e mudar alguma coisa no protocolo. Então, é importante que faça, só que se você tiver a oportunidade de fazer numa clínica especializada, é bem melhor. Certamente, né? Porque se você pegar o cara que conhece, mas daí aparecem uns picareta da vida, né? E isso é em todas as funções, não é nesse caso específico, né? O cara eu acho que o cara lá tá ganhando dinheiro, vou ganhar também, mas não conhece nada do assunto, só vai fazer M, né? Quer dizer, vai fazer confusão. Mas nós precisamos deixar bem claro que os dentistas, eles são habilitados, eles podem fazer e tal, como eu já disse, né? Eu acho que é até bom que façam, por você não tem uma clínica de estética, como faz, então, mas é importante dizer que eles estão habilitados sim, são colegas de trabalho e tal, e que eles têm aqueles que são habilitados. Agora, a gente tem que frisar é pessoas que fazem um curso pela internet, por exemplo, e acho que já pode sair fazendo um procedimento. Não é o caso dos dentistas, mas a gente vê, vamos supor, uma pessoa que é técnico em esteta, ela vai lá, faz um curso de técnico pela internet e já sai fazendo o procedimento. Então aí é um perigo, porque ela não tem nenhum respaldo de conselho. Sim. O dentista tem um conselho de odontologia, né, federal, inclusive, a biomédica também, a farmacêutica também. Então são conselhos que habilitam e que dão respaldo para o profissional atuar na área, né? E o dentista está encaixado nisso. É bem importante frisar isso daí. Cada um na sua, né? Tem que escolher sempre o melhor profissional. Cara que conhece o assunto. Como você falou, do carro é bem característico, né? Você vai botar seu carro, que é um carro 0 km. Bota num camarada que sabe só bater martelo, né? Não vai. Como também jornalista, tem tanto jornalista hoje, sim, atrás do celular. Você vai ver, não tem nada naquele jornalismo, não sabe fazer bonito. As informações não podem ser consideradas seguras, né? Nem verdadeiras. Nenhum, né? Agora, falando aqui nesse microfone, com certeza, as informações foram averiguadas e elas podem ser comprovadas. Aqui atrás sabe quem está falando. Atrás do celular, o cara se esconde atrás da tela. Né? Tá lá um Lucero da vida lá falando bobrinha. E o Lucero verdadeiro, de repente, acaba pagando pato por isso, né? Mas... É o que temos aí, né? 11h57, já tá chegando perto do boião aí, né? Mas Cianorte, capital do vestuário, né, Castual? O cara sai daqui de Rolim de Moura para comprar roupa lá, para vender aqui, né? Tem muito disso, né?
Tem muito. E com o advento do e-commerce, né? Então, antigamente as pessoas iam de ônibus para lá. Sim. Faziam caravanas, né, de ônibus e tal, e muitos sacoleiros. E aí corria o risco de viagem e tal. Outros pegavam um avião e iam para lá, inclusive, né? Mas agora, com o advento do e-commerce, as pessoas mandam uma foto, né? Já conhece a marca, já conhece a seriedade da empresa. Às vezes dá um pulinho lá só conhecer em loco qual que é o procedimento da empresa, ver se ela está bem estruturada e tal, e já começa a fazer suas compras pela internet, né? Então, ela fica qual é a distância de Maringá? 70 quilômetros. Logo ali, pista né? dupla, tudo. Tem só um trechinho que está sem pista dupla lá, mas é tranquilo, dá 40 minutos de carro, sabe? Aqui em setembro vai ter o Instituto Rotary em Maringá, né? E aí vai ter oportunidade de você dar um pulo em Cianorte, né? Sem dúvida, nós estamos até, o bom que você falou nisso, né, eu sou o chairman do Instituto Rotary Maringá, nós estamos esperando mais de 2.500 pessoas, nós estamos esperando mais de 30 países estarão representados, o presidente de Rotary Internacional estará conosco, o presidente, eu enviei o convite em mãos para o presidente da Fundação Rotária também, o Roger Knack, o alemão, o ex-presidente de Rotary Internacional. Nós temos o Brian King, que é especialista em quadro associativo, e ele é o diretor internacional do quadro associativo, estará conosco. Nós temos o Carlos Sandoval, um empresário renomado do México, a cidade de México, ele mora lá, ele vai vir para cá, que ele é o curador da Fundação Rotária. Então, e nós estamos esperando muitos rotarianos lá em Maringá, e é a primeira vez que o Instituto Rotary acontece em uma cidade que ela não tem um cunho turístico assim consolidado, e também não é uma capital de estado. É a primeira vez que isso acontece. Então, nós, paranaenses, Larno, não podemos errar. Se nós errarmos, nunca Quem vai mais... pagar o pato vai ser os próximos depois, né? Nunca mais uma cidade como a nossa, né? Maringá tem 300 mil habitantes, que é do nosso distrito, é uma cidade muito grande. Mas se nós errarmos, nunca mais uma cidade desse porte vai poder pleitear o Instituto Rotary Brasil, o maior evento rotário do ano da América Latina. Nós conseguimos trazer para Maringá. Então é uma responsabilidade muito grande, mas nós estamos muito confiantes. Eu já fiz minha inscrição, em setembro estarei em Maringá, né? E participar desse encontro, que eu sei, ano passado foi em Fortaleza, no estado do Ceará, né? E esse ano vai ser no Paraná. No Paraná, aquela região ali, o Rotary é muito poderoso, muito forte ali de trabalho, né? É sim, o Paraná, nós temos, a grande densidade rotária hoje está no sul do país. Está estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos nós temos 31 distritos, ou seja, regiões rotárias em todo o Brasil. Se nós juntarmos o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos 20 desses distritos são centralizados ali. Então a grande densidade rotária realmente está no sul do Paraná, por exemplo, nós temos 4 distritos de Rotary, e o Paraná é um estado. Aqui nós temos 6 estados, né? 6 estados envolvidos aqui. Nós pegamos o distrito de vocês, ele representa 40%, mais de 40% do território nacional. Sim. E eu sei que os rotarianos sofrem barco, isso, para estarem juntos. Eu vim com a Antonieta e com a Laurinei, que são de lá de Itaituba. Itaituba, no Pará. Pegaram balsa, pegaram o avião, pegaram o táxi para a gente chegar aqui na conferência, né? Isso é uma demonstração de lealdade ao Rotary muito importante, né? Então, assim, eu vejo que se tem um distrito que tem muito para crescer, tem muito ainda para envolver pessoas e tornar esse lugar ainda melhor, é o distrito 4.720, que é o de vocês, né? Que poderia aumentar essa densidade rotária e o Rotary ser ainda mais eficaz, como eu achei que já é, né? Aqui em Rolim é uma prova disso, mas em toda a Amazônia, vamos dizer assim, né? 11 horas e 1 minuto e meio já. O senhor está devendo uma hora extra aqui para o nosso programa aqui, né? Mas eu quero agradecer a sua participação, né? Viemos de Cacoal para cá só para bater um papo aqui no Pinga Fogo, né? E eu fico lisonjeado com isso, de ter, como falei, essa semana tive um senador, tive um deputado e agora um governador, né? No programa Pinga Fogo, né? Que é o programa mais ouvido aqui na rádio de Rolim de Moura, sem nenhum... Enfim, você sabe disso, não é eu que estou contando nenhuma novidade, né? Mas... Governador Claudinei Rocco, muito obrigado. Leva para Cianorte um abraço dos rotarianos de Rolim de Moura
E conta lá como é que você passou por aqui. Veio comprar cereais em Rolim de Moura nos anos 90, né? E tá voltando agora. Conta para eles lá que nas Amazônias estamos evoluindo também. Sem dúvida. E até você me permite, né? Eu quero te agradecer imensamente. Quando chega uma autoridade rotária numa cidade, a gente tem um aide que a gente chama. É uma pessoa responsável, né? E o Arno e a Sold são os nossos aides, meu e da Rose, e estão nos tratando com carinho. E para minha surpresa, ao chegar aqui, o Arno ontem, nós fomos uma abertura da nossa conferência, o Arno recebeu a maior honraria que um rotariano pode receber no ano de Rotary Internacional. É um por distrito e foram 150 no mundo. E o Arno recebeu o prêmio Dar de Si antes de pensar em si. Então esse trabalho que você faz aqui, ele ficou muito emocionado lá na hora que ele recebeu esse prêmio. É um cristal gigante, deve dar uns 30 centímetros de altura, peso, né, bem pesado assim, mas o Rotary reconhece pessoas que fazem a diferença na sua comunidade, fazem a diferença na região onde vive. E, como eu falei, são 150 no mundo por ano. E o Arno foi um desses, nesse universo de 51 mil rotarianos do Brasil, o Arno foi um desses 150, né? Então, realmente é uma honraria muito grande. Eu gostaria de compartilhar com os seus ouvintes e dizer que você é profundo merecedor pela sua história, não só pelo Rotary, mas o que você fez pela tua cidade, pela comunidade aqui de Rolim de Moura, sei da sua influência em cada esquina dessa cidade. A gente consegue notar a pujança e o dedinho do Arno Voit devido ao seu envolvimento, ao seu conhecimento, à sua influência e à sua história de vida. Então quero te parabenizar nesse momento e agradecer a todos que nos ouviram nesse momento, né, que passaram por essa hora conosco. Nós vamos voltar agora para Cacoal, porque a conferência continua, as coisas estão acontecendo por lá, mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ter retornado aqui para Rolim de Moura, visto a evolução de como tudo isso aconteceu. E com certeza eu vou falar, eu vou levar as melhores impressões, e isso aqui meio que renovou. Eu vim aqui, essa nostalgia que eu vivi aqui, vai reverberar naturalmente por toda a minha vida, um dos momentos mais felizes que eu já presenciei. Valeu, como é bom ter amigos, viu? Isso é uma maravilha, né? Mas, obrigado. Mas obrigado a você que nos acompanha no Pinga Fogo essa semana, né? Segunda-feira, estamos de volta com mais um bate-papo aqui no programa Pinga Fogo. Vem aí o Hidalgo falando sobre esporte e que cada um possa ter um fim de semana show de bola, maravilhoso. Faça as coisas boas. Fica pensando assim, vai dar tudo certo. No final, vai ficar tudo certo. Vai dar tudo certo. Arno Voit, um grande abraço com tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau.